Olá, tudo bem? Neste vídeo, eu tenho aqui uma função e eu vou resolver esses três itens relacionados a essa função. A função que eu tenho é f de x igual x elevado a 2 mais 4x menos 5. Essa função aqui, nessa função, eu quero saber o tipo de função. Para eu saber o tipo de função, você vai observar depois da igualdade que tipo de expressão algébrica você tem. Como eu tenho aqui uma expressão algébrica onde o maior expoente da letra x é o número 2, então eu tenho uma função do segundo grau, né? Então, tipo de função. Então eu tenho aqui, uma função do segundo grau, ou também é uma função quadrática. Tá? É a mesma coisa. Em resumo, toda função do segundo grau, ela vai ter o seguinte formato: f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, sendo que o coeficiente a ele não pode ser igual a zero. Já o b e c podem ser zero, tá? Só o a que não pode, porque senão a função ela vai passar a ser do primeiro e não mais do segundo. Quero saber também o tipo de gráfico. Todas as vezes que temos uma função do segundo grau ou uma função quadrática, o gráfico vai ser uma parábola. Tá? Então o gráfico vai ser uma parábola. Depois eu mostro o que é uma parábola e as suas características. O próximo item, eu quero determinar o zero da função. O que é o zero da função? É você determinar o valor de x para que o que está antes da igualdade seja igual a zero. Ou seja, então para eu determinar o zero da função, basta eu pegar o que está antes da igualdade, que no caso é o f de x, e colocar igual a zero. Bem, mas quem é o f de x? O f de x é a parte que está depois da igualdade. Então aqui vai ficar o seguinte, no lugar do f de x, eu vou escrever x elevado a 2 mais 4x menos 5. E aí eu coloco igual a zero. Bem, o que aconteceu aqui? Eu peguei uma função do segundo grau e transformei em uma equação do segundo grau. E agora vamos ter que resolver essa equação. Para você resolver uma equação do segundo grau, temos uma fórmula muito importante e muito conhecida, que é a fórmula de Bhaskara. Então, essa fórmula ela resolve qualquer equação do segundo grau, seja ela completa ou incompleta. Beleza? Temos também o método da tentativa para você também resolver essa equação. Tá? O que é o método da tentativa? É você ir substituindo aqui, no lugar do x, alguns números, até você encontrar aqueles que realmente são verdadeiros. Uma outra informação muito importante: quando a equação ela é do segundo grau, a gente tem três opções de solução. Por exemplo, se o valor do delta for um número positivo, a gente vai ter dois zeros e esses zeros não são iguais. Se o valor do delta for igual a zero, a gente também vai ter dois zeros iguais, só que eles são iguais.
E se o valor do delta for negativo, a gente não vai ter zero da função, beleza? Tá, mas o que é o delta? Bem, o delta é uma fórmula que a gente vai utilizar dentro da fórmula de Bhaskara, tá? Como eu vou resolver essa equação aqui, eu não vou usar a fórmula de Bhaskara, que eu vou usar um macete. Aí eu vou fazer um outro vídeo, aí eu comento o delta e algumas características dele. Então, para eu resolver essa equação aqui, como eu já estava falando, eu tenho algumas maneiras de resolver, tá? A fórmula de Bhaskara, pelo método da tentativa. Só que eu vou resolver utilizando um macete chamado o seguinte, ó, ST, ou seja, subtendente da Polícia Militar. Bem, mas como é que funciona isso aqui? Aqui é como se fosse resolvendo pela soma e produto. Esse macete aqui, subtenente da Polícia Militar, eu só vou poder utilizar quando o coeficiente A for igual a 1, tá? Somente quando o coeficiente A for igual a 1. Aí o que eu vou fazer? Como é esse macete? Funciona da seguinte maneira. Na soma, eu vou trocar. Mas eu vou trocar o quê? Eu vou trocar o sinal do B. Ó, isso aqui é o B, ó. Eu vou trocar o sinal do B. Como aqui é 4, vai ficar menos 4. No produto, eu vou manter. Mas eu vou manter o quê? Eu vou manter, ó, o valor do C, que é menos 5. Tá? Eu vou manter o valor do C. Feito isso, observando aqui, ó, no produto, o número ele é negativo, beleza? Então o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou ter que achar os pares de números que quando você multiplicar vai dar menos 5. Então vamos colocar aqui os pares de números inteiros, né, que vai dar menos 5. Como esse número é negativo, já sabemos que um é positivo e o outro é negativo, né? Porque quando fala em par, significa que são dois números. Então vamos pegar aqui, por exemplo, ó, o 1 e o menos 5. Né? Se você multiplicar 1 com o menos 5, vai dar menos 5. Beleza. Vamos inverter os sinais. Então vamos pegar o menos 1 e também o 5. Bem, neste caso, nessa função aqui, a gente só vai ter esses dois pares que multiplicado vai dar menos 5. A gente só vai ter essas duas possibilidades. Mas dependendo da equação, a gente vai ter diversos pares que a gente vai ter que fazer esses cálculos, beleza? Então vamos lá. 1 multiplicado por menos 5 dá menos 5, beleza. Menos 1 multiplicado por 5 também dá menos 5, beleza. Agora vamos para a soma. Vamos fazer a soma entre cada par e vamos descobrir qual é o único que a soma vai dar menos 4. Então vamos lá. Se você pegar o menos 1 e somar com 5, o resultado vai dar 4. Repetimos o sinal do maior e diminuímos. Então esse par aqui, ó, ele é falso. Se a gente pegar o número 1 e somar com o menos 5, repetimos o sinal do maior e diminuímos. Neste caso aqui vai dar menos 4, que é exatamente o número que eu estava procurando. Ó. Então esse par aqui, ó, ele é verdadeiro. O que concluímos com isso? Concluímos que as raízes dessa equação vão ser 1 e menos 5. Beleza? Se as raízes dessa equação vão ser 1 e menos 5, significa que
os zero dessa função aqui, ó, também vão ser 1 e menos 5. Então, quem é o zero da função? O zero da função vai ser os números 1 e menos 5. Lembrando que, quando você está resolvendo uma equação do segundo grau, a gente tem apenas três possibilidades de solução. Ou a gente tem duas raízes, né? Ou a gente vai ter uma raiz, sendo duas iguais, então é como se fosse uma apenas, ou a gente não vai ter raiz. Então são essas três possibilidades que a gente tem. Então, em relação à função que foi dada e ao que foi pedido, eu já fiz aí, mostrei para vocês o que estava pedindo. Muito obrigado.